Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 7, 10 e 13 e 14. Seguindo aí o nosso informativo, enquanto você procura, me ouça, eu quero lhes convidar, essa ministração será mais desenvolvida na sua célula, então não saia daqui sem ter uma célula para chamar de sua. Tem uma célula para você trabalhar, para você tirar dúvidas, para você poder conversar a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, enquanto ainda vocês procuram, deixa eu falar uma coisa importante que eu falei hoje pela manhã. Esta mensagem que eu vou lhes pregar hoje, ela tem um endereço. É uma mensagem endereçada, é uma mensagem que deve encontrar corações apaixonados por Deus, corações que amam o Senhor acima de todas as coisas, corações que desejam mais de Deus, amém? E eu espero que possa encontrar muitos corações nessa noite, em nome de Jesus. Junto disso, também falei pela manhã, eu falei pela manhã que se trata de uma mensagem um tanto quanto difícil. Talvez uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei aqui no templo, por ela ter um quê de polêmica. Eu vou trazer algumas coisas polêmicas, algumas coisas que a gente não fala todo dia dentro da igreja, por causa da agressividade do texto. Então eu peço a sua atenção, peço a sua maturidade. Meu Snapchat, meu Instagram, meu Messenger, qual outra coisa que é mesmo? WhatsApp, está tudo aberto para a gente conversar. Depois eu falar essas coisas para vocês. Tudo bíblico. Mas se alguém quiser conversar, aí eu preguei de manhã e o pastor ouviu um pouco e disse: não, pastor Arnoldo, prega de noite. Eu fiquei grandão, disse: então vou pregar de novo, pastor. Então até agora não recebi nenhum WhatsApp, nenhum e-mail, então está tranquilo. Então por isso eu peço a sua atenção e vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando ao longo da ministração. Vamos à leitura do texto-chave, que será melhor trabalhado, mais delicado trabalhado nas suas células. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Diga comigo: misericordiosa. Amém. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Diga comigo: perseguidos. Versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Diga comigo: sal e luz. Aleluias. Meus irmãos, nessa noite eu quero trabalhar com vocês o que é um cristianismo de verdade. Mas para isso, antes de seguirmos, vamos orar, sentados mesmos. Incline as suas cabeças, pense em Deus e diga: Senhor, fala comigo hoje. Deus, eu quero ouvir a Tua voz, fale com Deus. Deus nosso Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia neste lugar, que nós possamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor, mais confiantes na nossa fé, mais desfrutando mais de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos, Deus, ser verdadeiros seguidores e imitadores do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Certa vez no muro apareceu uma frase, um crente escreveu uma frase. Um crente querendo evangelizar sua comunidade, escreveu a frase: Jesus é a resposta. Um crente querendo evangelizar a sua comunidade foi lá e escreveu: Jesus pichou. Jesus é a resposta. Alguns dias depois apareceu uma outra pichação que dizia: e qual é a pergunta? Jesus é a resposta. Alguns dias depois, e qual é a pergunta? O mundo está cheio de crentes. O mundo está cheio de crentes que não entendem nada de Deus,
mas entende muito da sua religião. Não conhece nada das profundidades bíblicas, mas está sempre com o dedo em riste, apontando os pecados uns dos outros. O mundo está cheio de crente, de pessoas superlotando igrejas, mas que não conseguem viver de verdade e não entendem isso. O mundo está cheio de crente, uma definição de crente. Se você está aqui hoje, você é crente. Se você entrou aqui neste lugar, você é crente. Aí você levanta a mão e diz: pastor, mas eu sou ateu fervoroso. Mas você está aqui é porque você acredita que alguma coisa possa acontecer. Logo, se você acredita em alguma coisa, você é crente. Não, pastor, eu vim hoje porque meu pai me pagou, me prometeu aumentar minha mesada e tal. Mas você veio por causa que acredita na palavra do seu pai. Logo, você é crente. Só que a perspectiva de Jesus não é somente crentes. Jesus não quer apenas pessoas que acreditem nele. Jesus quer seguidores, imitadores. Jesus quer respostas. Jesus quer pequenos cristos. Jesus quer miniaturas suas nesta terra. Jesus quer cristãos de verdade, homens e mulheres que vão reproduzir Cristo e ganhar muitas pessoas para Cristo, para Ele. E não é sendo crente, não é apenas acreditando em Jesus, mas sim, acima de tudo, sendo um imitador do Senhor Jesus. Que nessa noite tenham muitos imitadores do Senhor Jesus, muitos cristãos neste lugar, povoando essa cidade e trabalhando o evangelismo nesta igreja, em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu chamo essa ministração, pode passar para mim, cristão, ser ou não ser. Diga comigo, cristão, ser ou não ser. A famosa frase de Shakespeare em Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. E eu, bem original, coloquei cristão, ser ou não ser. Meus amados irmãos, não sei quantos de vocês já pararam para pensar na certeza da sua salvação. Quantos de vocês já pararam para pensar se vocês são cristãos de verdade? Ou será que nós vivemos ainda aquele tempo que hoje eu sou cristão, amanhã de manhã eu não sou? Ou assim, hoje eu sou cristão aqui na igreja e só vou voltar a ser domingo que vem, ou na terça de noite, ou na célula. Ele é cristão de vez em quando, mas Jesus nos quer na integralidade. Para isso, meus irmãos, ao longo deste mês, nós estamos trabalhando o evangelismo. E o evangelismo é mais do que colocar num muro. Jesus é a resposta. Um evangelismo contundente, poderoso, que vai lotar esta igreja não apenas de pessoas, mas de homens e mulheres que vão morar com Cristo. Nós precisamos ser cristãos de verdade. E eu quero poder trazer ao longo desta palavra, trazer convicções para nós, certezas para nós. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu sou um cristão. Eu quero que você saia daqui dizendo: hoje eu me tornei um cristão. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: realmente eu não sou. Eu sou apenas um espectador de culto. Agora eu entendi por que Deus nunca me responde. Porque Deus não responde aos crentes. Deus responde aos cristãos, aqueles que imitam Ele e que fazem dele o alvo da sua adoração máxima. Glórias, pois, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Aleluias. Vamos usar para isso. Semana passada o pastor Pedro já começou falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os 10 mandamentos do Novo Testamento, o nosso verdadeiro código de ética e conduta cristã. Como eu disse no início, essa mensagem tem endereço para pessoas apaixonadas pelo reino. Pessoas que de vez em quando param e dizem: eu queria crer mais, eu queria ter mais fé, eu queria entender mais, eu queria ser mais. Hoje é o dia, e você é um abençoado por isso. Diga à pessoa que está do seu lado: você é um abençoado por estar aqui. Você é um abençoado por estar aqui. Primeiro ponto diz: bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia. Misericórdia, aquele que sente a dor do outro, aquele que se compadece com o outro. Ser cristão de verdade é ser misericordioso, se compadece, tem dó, tem pena, sofre com o sofrimento do outro.
Talvez alguém levante a mão e diga assim: pastor, não, tá, beleza, pode passar isso porque eu sou cheio de compaixão. É mesmo? Nós somos cheios de compaixão com a nossa esposa. Alguns, né? Nós somos cheios de compaixão com o nosso filho, com o nosso pai que está doente, com a nossa mãe que está desempregada, com o nosso irmão que é feio, que dói e não consegue casar, irmão de sangue. Aí nós nos compadecemos, nós temos uma pena dele, nós nos compadecemos, nós somos cheios de misericórdia com o nosso cãozinho mimoso. Essa semana tomou uma mordida de um gato. Olha que cachorro imprestável, perdeu para um gato. A gente se compadece do nosso gato que está com otite. Ah, pobrezinho, não aguento, acho que eu vou morrer. A gente tem misericórdia com o nosso gato, o nosso papagaio, caturrita. Nós temos misericórdia com um mundo pequeno. Agora, meus irmãos, cristãos de verdade, a misericórdia deles, do grego, sentir com o coração. Cristão de verdade sente com o coração muito mais. Eu quero ver nós temos misericórdia, nós sentirmos por uma imagem como essa. Passa para mim, por favor. Lembra que eu falei que tinha um quê de dificuldade? Essa imagem, ainda bem que é um desenho, mas é uma verdade, mas ela é uma verdade. As pessoas estão com as suas Bíblias em mãos, acabando com todo o movimento LGBT, tem que matar essa cambada. Não pode ser verdade. Eu lembrei de manhã e conto agora de novo, agora acho que 2014, aquele atentado que teve em Orlando, naquela boate gay, que uma pessoa chegou atirando há alguns meses atrás. Eu fiquei sabendo que no dia que foram fazer o velório coletivo daquelas pessoas que morreram na boate gay, algumas igrejas americanas se levantaram para fazer um protesto, para tirar sarro, para fazer chacota daquelas pessoas que tinham morrido. Não pode ser verdade, e o pior que é. Meus irmãos amados, esse não é o Deus que andou sobre a terra amando e respeitando as pessoas. Essa misericórdia, o que falta no cristianismo, nesse famoso 20 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil só piora. O problema é que de verdade falta um cristão cheio de misericórdias, que sintam, que sofram com uma imagem dessa, e não apenas pela representatividade da comunidade LGBT, que está ali sendo espancada pela Bíblia, mas também por esses homens que com a Bíblia na mão não sabem o que estão fazendo. Meus amados irmãos, que deste lugar nasçam muitas pessoas cheias de compaixão, que sintam mais dor pelos próximos, e assim nós alcançaremos muitas pessoas para Cristo. Vocês podem ter certeza disso, em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Lembra que eu falei no início, né? Próxima imagem, por favor. Pode colocar aí para nós. Deixa aí. Você já sabe o que é isso, né? Isso aqui gerou uma polêmica. Frente de uma escola de um dia qualquer. Outra foto. Chega o... Bora? Vamos lá? Chega o sujeito com a arma ali. Não me lembro direito, ele queria assaltar alguém, era uma rixa com alguém. E depois a outra foto ali, então uma policial paisana domina o rapazinho. Meus irmãos, escute só. O que você fala hoje? Bandido bom é bandido? Não preencham, não completem. Não pode, gente. Ou a gente acredita que bandido bom é bandido morto, ou a gente é cristão. A gente tem que escolher um dos dois, não tem. Entende por que eu falei que o meu WhatsApp está aberto para todo mundo? Para a gente poder conversar isso. Você entende? Eu estou colocando um parecer bíblico. Eu não posso acreditar que da boca de Jesus sairia bandido bom é bandido morto. Eu não posso acreditar. E eu sou um imitador de Jesus. Eu não sou alguém apenas que acredita que Jesus está no céu, voltar cheio de anjinhos. Eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo,
imitador de Cristo. E por eu ser um imitador de Cristo, eu quero falar como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero me mover como Ele. E é isso que Jesus espera da sua comunidade. Olha essa frase que eu vi essa semana. Quando nós vibramos com a morte de alguém, na verdade quem morreu foi nós. Quando nós vibramos com a morte de alguém, na verdade quem morreu foi nós. Papa Francisco falou isso. Amados irmãos, sabe onde é que deve estar a nossa compaixão aqui? Sabe onde é que deve estar a nossa misericórdia aqui? Nessas crianças. Eu ia trazer o vídeo, mas eu achei... não, deixa. Meus irmãos, todo mundo viu isso. Todo mundo viu os direitos humanos caindo de pau. Outros lá, isso aí mesmo, tem que matar todo mundo. Pessoal, nós temos que nos compadecer. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão de verdade. É nós nos compadecermos dessas crianças que viram uma morte diante dos seus olhos, que viram suas mães carregando, correndo, que viram o barulho do tiro, um homem com uma arma, que eu não sei qual o tamanho do trauma que criou nessas crianças. Não sabemos, talvez saberemos no futuro o trauma dessas crianças. Nós temos que nos compadecer com essas mães. Algumas mães pegaram, eu achei interessantíssimo, essa aqui, aquela em cima do que está com a guriazinha de vermelho lá, ó, aqui na segunda foto, a criança se abraça nela, e na sequência do vídeo, ela está aqui, o cara está ali mirando, e ela faz isso aqui, ó, para defender a criança. Pensa, nós temos que nos compadecer dessas mães, nós temos que nos compadecer dessa policial, que exerceu que matar não é fácil, e nós temos que nos compadecer desse bandido, porque antes dele ser bandido, ele é uma pessoa. Pastor, bandido tem que morrer. Meu Deus, não é isso que Jesus nos ensinaria hoje. Ah, pastor, mas eu lá na situação, eu ia matar também. Você entende o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós temos que chorar mais com a nossa situação. Nós não podemos estar felizes quando tudo ao nosso redor está feliz. Quando o nosso gatinho está bem, nosso cachorrinho está bem, nosso pai está empregado, a mãe está empregada, o irmão está casando. Quando tudo está bem, está bem. Aí um fica ruim, aí o mundo desaba. Não, meus irmãos. Cristãos de verdade vão sofrer com o sofrimento do mundo, e isto é misericórdia, e é isto que nos faz verdadeiros cristãos, e é isso a nossa maior palavra de evangelismo para esse mundo podre. Meus irmãos, o que eu quero pedir a vocês nesta noite, a todos os cristãos de verdade que têm a vontade de evangelizar, é seguir o conselho do Senhor Jesus. Bem-aventurados misericordiosos. Sinta mais misericórdia, sinta mais com o coração. Você não sente? Peça para Deus, para você sentir mais com o coração. Daqui a pouco o Neymar está fazendo um monte de gol aí. Beleza, vão comemorar, não vão trabalhar. Acho que ninguém vai trabalhar no dia do futebol. Não sei se vai ter isso ainda. Coisa boa. Mas não esqueça, gente, que tem gente aqui que tem uma refeição por dia. Sabe o que é isso? Comer uma vez por dia? Aqui, ó, dá 20 passos até ali. Tem gente que come uma vez por dia. Gente, que eu quero dizer criança, que come uma vez por dia, que usa banheiro coletivo. Em 20 casas tem um banheiro. A gente tem que chorar mais com o mundo. A gente tem que chorar mais com casais que estão com aquele casamento dilacerado, rebentado, que não conseguem mais se olhar, que talvez estejam aqui com essa dor de dizer, ai, do lado dessa pessoa. Sabe, aquelas pessoas que sofrem na sua falta de uma identidade forte. A gente tem que se compadecer, a gente tem que chorar, a gente tem que torcer. E assim, meus irmãos, a gente tem que torcer por aquele pai que o filho saiu na quinta-feira para uma rave e não apareceu ainda. Nós temos que chorar por aquele filho que está aqui e os pais estão rindo dele em casa porque ele está na igreja. Nós temos que chorar mais, nós temos que nos compadecer mais com o sofrimento dos outros, e assim sermos misericordiosos, sermos iguais a Jesus. Isso é ser cristão, meus irmãos. É isso que nos define como cristãos, como pequenos Cristo, e que isso seja uma máxima nas nossas vidas, que nós possamos
vamos sair desta igreja hoje sentindo mais as dores do mundo, e o Senhor vai nos dar as respostas certas na hora certa. O Senhor vai nos usar poderosamente, grandes coisas fará por meio das nossas vidas, por meio desta igreja, por meio da nossa história. Receba isso, porque é uma palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos. Cristão de verdade vai ser perseguido. Olha só. Entende por que eu disse que era difícil? Quando que a gente ouve isso dentro do mundo evangélico hoje, se não é só, você vai ganhar isso, dê isso que você vai ganhar aquilo, você vai ganhar a casa própria, você vai ganhar o carro novo. Não é só isso. A pessoa vem para a igreja e de fato ganha a casa nova, ganha o carro novo, e o que ela faz? Vaza. Nunca mais. Porque olhou para Deus como um instrumento, como um milagreiro, como um faz-tudo, o gênio da lâmpada. Quando na verdade o que Deus quer de verdade, Deus quer encher vasos, Deus procura verdadeiros adoradores, Deus procura homens e mulheres que são imitadores dEle. E imitadores deles vão ser perseguidos, e perseguidos sabe como? Perseguidos por ser bons. O cristianismo é perseguido por pessoas, vai ser perseguido porque as pessoas são boas. E daí elas sofrem perseguição. Pastor, não entendo, não consigo entender. Não consigo entender como que a bondade vai gerar perseguição. Até eu coloquei uma frase: a bondade gera perseguição, a maldade gera seguidores. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu vou dar um exemplo para você. Experimente ser o melhor da sua turma. Experimente ser o melhor da sua turma de escola, de faculdade. Experimente ser o melhor, ter as melhores notas. O que acontece? Experimente ser no seu trabalho o que trabalha além do tempo, o que chega antes. Experimente ser o melhor. Não ir na vibe de todo mundo. Não ser aquele, como é que é a rádio cafezinho, como é que chama? A rádio corredor, sabe? Todo mundo falando de todo mundo. Experimente não falar de ninguém. Experimente ter uma atitude, um caráter de alto nível. Experimente para ver o que vai lhe acontecer. Experimente ser fiel às suas lideranças quando as suas lideranças não estão perto. O que você vai ser? O puxa-saco. O bobalhão. Olha aí, ó, que é cargo. Viu? Parece que há um erro em ser bom. Parece que há alguma coisa errada em ser dedicado. Experimente ser o melhor da sala de aula, nos seus estudos. Experimente ser o mais determinado, o mais focado, para você vai ver o que vai lhe acontecer. Talvez tenham muitos casos, com certeza. Tem muitos casos aqui, você sofre com isso. Lá no seu trabalho, você trabalha, dá o seu melhor, e os colegas sempre marreteando. E você não sabe por onde sai. Parece que você está fazendo alguma coisa errada, e chega aquele dia que você diz assim: meu Deus, eu não estou fazendo nada errado. Porque cristão de verdade, ele é bondoso, e a bondade atrai perseguição. Vê se pode isso. Olha essa figurinha, passa para mim por favor. Eu gosto dessa aqui, ó. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito. Aí a resposta do bichinho é: mas isso é um defeito delas e não meu. Isso é um defeito delas, não meu. Meus irmãos, parece ser bom ser bom está fora de moda, e ser correto está fora de moda. Eu vou pagar todos os impostos, não dá certo, não vai dar certo. Queridos irmãos, cristãos de verdade são perseguidos. Talvez você me diga assim: pastor, eu não quero isso para a minha vida. Então você não entendeu o cristianismo. Você não entendeu. Talvez você seja um crente, você curta, legal a igreja, legal, coisa boa, isso aí. Mas cristão de verdade, que vai morar no céu, que tem o seu nome escrito no livro da vida, este ser é perseguido. Mas sabe por que não assusta? Sabe por que você que é um cristão está ouvindo isso, não se assusta e diz: agora eu entendi por que eu sou tão perseguido, agora eu entendo porque as pessoas estão sempre me puxando o tapete, agora eu entendi. Porque quando nós nos batizamos, nós morremos. Quando nós
batizamos no Senhor, ali naquele ato, naquele símbolo de você já aceitou Jesus? E a pessoa diz, sim. Imagina se nós perguntássemos, você está pronto para morrer por Jesus? Naquele ato de mergulhar, está o símbolo da morte. Ali está morrendo uma pessoa. Mas também com o símbolo da morte, ao sair da água, está ressuscitando uma nova pessoa em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelos ressuscitados em Cristo nesta noite. Às vezes nós confundimos perseguição. Lá em Novo Hamburgo teve uma época, teve um momento, deve ter até hoje, deve ter aqui em Santa Maria, que as igrejas, eu participava da reunião dos pastores lá, e o pessoal fazia uma choradeira porque estavam, a prefeitura estava perseguindo a igreja. Mas sabe o que eles faziam? Era 3 da manhã, eles estavam em vigília, e um gritedo, e a comunidade chamava a polícia. Eu, se eu fosse vizinho, ia chamar a polícia também. Era 3 da manhã, aquele gritedo, aquela locaiada. Aí eu lembrei de um amigo, de um conhecido, eu vi e ouvi a história. Eu estava numa reunião de pastores, estava na reunião de pastores, não posso dizer o nome da igreja, de manhã eu falei, agora não posso. Eu estava na reunião ali com eles, e ele disse assim, meus irmãos, quero contar um testemunho de Deus, quanto Deus nos honrou. Eu digo, pronto, escutem essa história. 3 horas da manhã, ele contando, tá? A história dele, ele contando a história, 3 da manhã, e diz que o fogo descendo, e a turma pulava, se pendurava na parede, batia nas paredes, gritava, berrava, tinha unção do urso, do leão, da gaivota, da águia, diz que era um gritedo. Daqui a pouco, ele contando, né? Para ele, nessa onda de Deus sobrenatural, eles escutaram um barulho de uma pedra. O vizinho trocou uma pedra no telhado da igreja. Aí ele contando, ele disse assim, irmãos, parei tudo, disse, irmãos, amém, amém, vamos ali fora. Cada uma das 50 pessoas que tinha, cada uma pegou uma pedra e foram para a casa do vizinho. Eu ouvi essa história, eu estava lá, e eu disse assim, meu Deus do céu. Aí tem umas horas assim que dá vergonha, sabe, gente? Eu tenho vontade de sair fininho, eu digo, pessoal, me enganei de reunião, não era essa que eu queria vir. Cada uma das pessoas pegou uma pedra e disse que ele bem assim, ó, ele chegou na frente da casa e diz assim, filho de Satanás, sai para fora que nós queremos falar contigo. Diz que veio o homem lá, todo assustado, diz assim, toque mais uma pedra sobre a nossa igreja, sobre a casa de Deus, e nós, e nós vamos acabar com essa casa a pedradas. Não pode ser verdade. E daí ele vem e diz que isso é uma perseguição. Não pode, nós estamos perdidos. Meus irmãos, a nossa perseguição é porque nós somos bondosos. A perseguição é porque Deus é tanto em nós, que nós queremos estender a mão. Mas vão nos passar para trás. Mas o problema não é nosso, o problema é de quem nos passar para trás. Porque o que importa é que Cristo viva em nós, e nós a cada dia mais venhamos a diminuir. Esse é o desejo de Deus sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluias. Fácil não é, mas essa é a vontade de Deus. Cristãos de verdade, eles são sal e luz, sal na terra e luz no mundo. Cristãos de verdade, escute, cristãos de verdade são diferentes. Diga comigo, diferente. Cristãos de verdade são diferentes. Eu sempre achei bonito a pessoa caracterizada de crente, sabe? Sempre achei bonito, eu acho legal isso, sabe? Quando a pessoa está indo assim, cara feia, como o pastor falou, cara feia, Bíblia debaixo do braço, a gente olha, as vestes tradicionais, e aí diz, um crente. Eu acho legal, sabe? Eu acho legal isso. Mas eu acho só legal. Eu até tive uma época sombria na minha vida, que eu ia na casa do meu pai, eu sempre fui meio viciadinho em igreja, assim. A pastora Rosa fica louca comigo, eu saio de férias, eu procuro uma igreja, para ir numa igreja, para visitar, assim, para ir numa igreja, porque eu gosto. Essas férias eu não fui, ela não deixou, senão ela disse que ia complicar o negócio lá em casa. Daí eu fiquei com medo. Daí, pessoal, abriu uma igreja dessas de doutrina e coisa arada na frente da minha casa.
E a igreja que nós íamos era lá no centro, era muito longe, nós não íamos todos os dias. E eu comecei a ir nessa igreja, pedia, pai, eu ia na escola bíblica dominical, domingo de manhã, ia no culto ali. Daqui a pouquinho, eu não me dei conta. Mas daqui a pouquinho eu comecei a jogar bola na frente de casa de calça comprida. Ficou mais feio do mundo. Comecei a jogar bola de calça comprida na frente de casa. Eu tinha uma correntinha que a mãe me deu, uma correntinha que era uma cruz. Daqui a pouquinho a cruz sumiu. Daqui a pouquinho eu comecei a não usar mais camisa curta e nem colorida. Isso ali na fase dos teens. Já comecei a usar uma camisa mais comprida. Daqui a pouquinho os guris já começaram a me convidar para jogar, eu já não queria mais. Aí o pai me chamou para uma conversa séria. E graças a Deus, então, eu me converti de verdade daí. Viu, pessoal? Mas assim, as pessoas acham que esse sal da luz é estar no seu diferente na aparência. Mas o Deus Todo-Poderoso já disse para Samuel na casa de Jessé: estão entrando os irmãos de Davi, todo bonitão, grandão, estiloso. E o Samuel dizia assim: é esse o próximo rei de Israel. Não, não é esse. É esse. E daí Deus vem e dá-lhe uma chamada em Samuel e diz assim: Samuel, você vê como os homens veem. Eu vejo diferente dos homens. Vocês homens olham a aparência, olham para ver se está bonito. Mas eu não me importo se está de terno, de costume, se está de gravata, se está de saia, se está de cabelo, se está careca. Eu olho o coração. O que importa para o nosso Deus não é os números que nós temos na conta bancária, nem o número de carros que nós temos na garagem. O que o Senhor olha é para ver se o nosso coração é sal nessa terra e luz nesse mundo. É para isso que Jesus olha. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, sal desta terra e luz desse mundo é denunciar tudo isso que está acontecendo. A diferença está aqui no nosso coração. Não é o tamanho do cabelo, ou o tamanho da calça. O que importa, meus irmãos, é o tamanho da língua. Não importa o tamanho, a cor do cabelo ou a cor da unha. Importa se o coração ainda é vermelho, se ainda tem vida dentro desse coração. Entende isso? 1834 foi contado uma espécie de um conto de fadas. Vocês vão saber. Eu conto a história, vocês vão saber do que eu estou falando. Certa vez um rei lá no seu reinado encomendou uma roupa. Ele queria uma roupa. E o alfaiate, muito larápio, começou a cobrar dele para fazer uma roupa especial, uma roupa diferenciada. E ele foi pagando. Até que um dia ele cobrou e disse: eu quero ver essa roupa. E o larápio do alfaiate, então lhes trouxe as suas vestes maravilhosas. Ele ficou com a mesma cara que vocês ficaram assim. Mas está aqui. O rei olhou e o alfaiate disse assim: Senhor rei, esta roupa, esse tecido é um tecido especial, só os inteligentes podem ver. E o rei deu uma olhadinha e disse: meu Deus, coisa mais linda. Os outros súditos todos: uau! O rei tirou as suas vestes reais, colocou a roupa que só os inteligentes, parece o Chaves, né? Parece a história do Chaves, né? Ele colocou a sua roupa real, do Chapolin, e saiu pelo seu reino desfilando a sua roupa, seu tecido especial que só os intelectuais poderiam ver. E todos os seus súditos, toda a plebe, estava olhando e até que uma criança olhou e disse assim: o rei está nu. Existem duas versões para o final da história. Uma é que o rei se ficou envergonhado porque estava pelado na frente de todo mundo. Alguns começaram a rir. E a outra versão é que ele não deu bola, chamou a criança de burra e continuou andando peladão, dizendo que as suas vestes eram mágicas. Era um tecido especial que só tem duas versões. Deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, escute o que eu vou lhes dizer. Nós estamos vivendo uma época que nós precisamos de crianças
sal da terra e luz do mundo, que digam: o rei está nu. Olha, escute o que eu vou lhes dizer. O WhatsApp é aberto. Se um casal não, o Brits que me ensinou isso. Se um par de 2 homens vem aqui pedir para eu casar eles, eu não posso casar eles. Agora, falar um negócio desse e jogar no Facebook, jogar no YouTube, não duvidem se daqui a pouco eu não recebo um processo. Entende? Entende que a criança que está dizendo o rei está nu, hoje parece que essa criança está se abafando, está se aquietando mais e mais, porque estão trocando o certo pelo errado. E quem denuncia o errado está mais errado ainda. Está se trocando tudo agora, há alguns meses aí, eu ouvi de uma nova classe, né? Agora existe o homem, existe a mulher e existe o transexual, existe a outra coisa lá toda, mas agora existe um outro. Existe um outro, é o não binômio, representado lá pela morte de Mateusa, o cara que nasceu homem, aí ele virou mulher, aí ele descobriu que também não era mulher, ele virou um não binômio. Não pode ser verdade. Ah, não. Aí eu digo um negócio desse, eu vou preso. Eu sou a criancinha que disse. Eu cristão. Mas meus irmãos amados, cristão de verdade é o sujeito que vai dizer: o rei está nu. Comunidade GLBT, você será muito bem-vindo aqui na igreja. Nós vamos amar vocês, nós vamos respeitar vocês, nós vamos cuidar de vocês, mas nós não podemos aceitar o que vocês fazem. Pronto, simples assim. Agora coloca isso para mais pessoas, e outras pessoas ouvem isso. Imagina o tendel que dá. Mas nós, como a criança que disse o rei está nu, nós precisamos salgar esta terra, meu Deus, e iluminar as trevas deste mundo, denunciando todo o pecado, e não denunciando por ser maus, mas denunciando por ser bons, e desejando que todas as pessoas conheçam a Cristo e por Ele sejam salvas, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o problema do Brasil, lá vou eu de novo, WhatsApp aberto, tá? Minha sala está aberta, está aqui o Saulo que marca minha agenda, que chique, sempre sonhei dizer isso. Meus irmãos, o problema do Brasil não é o Temer, não é a Dilma, não é o Lula, não é o Bolsonaro. Quem mais? A Marina Silva apareceu aí depois de 4 anos. Não é a Marina. O problema do Brasil, gente, não são os políticos. O problema do Brasil são os brasileiros. E o problema dos brasileiros são os cristãos que precisam tomar uma postura para ser igual a Cristo. Meus irmãos, eu não acredito que esses 20 milhões de pessoas que tem aí, que se dizem evangélicas, que elas vão todas fazer isso, mas eu espero, eu desejo que de nós recebamos essa palavra e entendamos que o sermão do monte, não só esses 3 pontos que eu trago para você, mas todos os que o pastor trouxe semana que vem, vai trazer na outra semana, que trouxe semana passada e vai trazer semana que vem, são os pontos da nossa ética de conduta que a gente olha e diz: bem-aventurados que choram. Não tem problema de chorar, a nossa sociedade não chora mais porque é muito fortuna, meu corpo, minhas regras. A gente não chora mais porque a gente é macho, porque a gente é muito feminista, porque a gente é muito poderoso, a gente não chora. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, quem quer ser pobre de espírito? Ninguém quer ser. Vocês entendem que o evangelho é loucura no nosso mundo, mas é este evangelho que abre as portas dos céus para nós, que abre as portas do céu para as pessoas. É isso que as pessoas querem ouvir. É isso que elas precisam ouvir, meus irmãos. É isso que elas precisam ouvir. Nós tivemos agora a greve dos caminhoneiros. Quem que me contou essa história? Pode levantar a mão, acho que foi na faculdade. Diz que foi gravado, estavam gravando um programa lá na televisão e estava com escassez de arroz. Alguém me contou isso? Aí tinha pouco arroz, aí a tia chegou cedo, encheu o carrinho de arroz e estava indo embora. Isso deu na televisão.
Estava indo embora com um carrinho cheio de arroz. Aí o repórter disse assim: ó, minha senhora, não sei o que, parará, vai faltar para os outros. Ela disse assim: ninguém mandou chegar cedo. Meus irmãos, teve uma crise nos Estados Unidos. O mercado americano baixou os preços das coisas para ficar a preço de custo, para todo mundo poder comprar. O Japão passou por aquela crise que eles tiveram. As pessoas compravam só o essencial para suas famílias, para sobrar para as outras. O brasileiro... Está entendendo o que eu estou dizendo? Meus irmãos, eu quero lhes convidar a uma reflexão profunda e verdadeira da parte de Deus. Eu quero lhes convidar a uma reflexão profunda da parte de Deus, que Deus mexa com a gente hoje. Enfim, Jesus é a resposta. E qual é a pergunta? A pergunta é: a quem eu devo devoção? A quem eu devo adoração? A quem eu devo imitação? Jesus é a resposta. Jesus é aquele que deixou no seu sermão a resposta de como ser um pequeno Cristo, de como ser um cristão de verdade. Esqueçam esse conjunto de podes e não podes. Lá na igreja você tem que dizimar. Lá na igreja de vocês dá para jogar bola. Lá na igreja de vocês dá para ser colorado. Pode. Lá na igreja de vocês dá para fazer isso, dá para olhar a Copa do Mundo. Não se detenha a responder isso. Não responda mais isso. Diga: lá na minha igreja nós temos aqui a ser cheios de Deus. Pare de ficar explicando se tem que dar dízimo, se é do bruto, se é do líquido, se tem que isso, tem que ir todo domingo. Não explique isso. Explique que aqui é um lugar onde existe transformação de vidas, onde o doente sai curado, onde a pessoa angustiada sai feliz, onde toda a tristeza tem que ir embora, porque Jesus habita nesse lugar. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Evangelize com a sua vida. Aleluias. Meu desafio nessa noite, meus irmãos, é que nós sejamos imitadores de Jesus, que nós sejamos iguais a Jesus, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós, que as pessoas venham até nós e nos peçam oração. Meu desejo nessa noite é que as pessoas venham até nós e perguntar: que brilho é esse na nossa vida? E você possa dizer: é o meu Senhor Jesus Cristo que vive. E lá no Templo das Nações, às 19 horas, nós temos um culto maravilhoso lá. E nós temos uma célula, e nós vamos ganhando pessoas, treinando pessoas, para essas pessoas ganharem mais pessoas, até nós alcançarmos 10%. Não 10% de números, mas 10% de pessoas que podem mudar a realidade dessa cidade, terminar com a criminalidade, com a prostituição, e fazer dessa cidade uma cidade bem melhor. Não são os políticos, não são os brasileiros, mas são os cristãos cheios do Espírito Santo. E assim, o nosso mês do evangelismo, a nossa proposta de evangelismo nessa igreja será um sucesso para a glória do Senhor. E acima do sucesso do evangelismo, vocês, nós, cada um de nós comerá o melhor desta terra e entenderá quando Deus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Profetizo sobre a vida de todos os cristãos deste lugar uma vida abundante, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Aleluias. Quero lhes convidar a ficar em pé, por favor.